Olá, pessoal. Então, na sequência de vídeos que eu tinha prometido para vocês e para essa semana, esse é o último. Eu abri uma outra sala intitulada Metodologias, que eu ainda quero discutir com vocês na semana que vem. E aí eu faço esse movimento, tá? Gravo também, disponibilizo para vocês, em especial aqueles estudantes que não conseguem estar presentes todas as quintas-feiras, e aí um mecanismo que a gente tem de contribuir para vocês não se prejudicarem é ficar enviando esses materiais via vídeo também, né? Bom, o que eu queria mostrar para vocês hoje é a respeito de citações e referências, né? Etapa muito importante para quando você está escrevendo um trabalho acadêmico. Então, vou compartilhar com vocês aí. É mais curtinho esse vídeo, mas é importante a gente compreender. Bom, antes de mais nada, o que eu gosto de falar? Bom, a pesquisa, né, científica, ela tem a sua característica por ser sistemática, eu já falei isso, né, racional, respeitar passos, né, ser fiel, né, aos processos e procedimentos estabelecidos para chegar a conclusões verossímeis, né, a respeito das metodologias traçadas. E é importante entender que a gente precisa criar dentro da ciência, né, as seguranças temáticas que nos permitem fazer algumas afirmações. E eu costumo dizer que na ciência não basta falar e é isso porque eu quis ou é isso porque eu acho. A gente tá sempre respaldado, seja pelos dados produzidos pela nossa investigação, né? Então, quando eu apresento uma metodologia, executo essa metodologia e tenho resultado, né, esses resultados eu tenho confiabilidade porque foram produzidos pela minha metodologia, que está registrado, e aí o leitor, se quiser reproduzir essa metodologia, ele vai chegar a conclusões semelhantes às quais eu tive, ou resultados semelhantes. Então, ele pode averiguar. Ciência é importante que a gente consiga averiguar as informações, testar as informações, né? Sempre trabalhando dentro desse viés, né, da importância de se ter tudo bem esclarecido para que isso seja replicado, testado, comprovado, sempre quando for necessário. Bom, se as informações, as afirmações, né, que você traz para o seu trabalho não são produzidas diretamente por vocês, não são informações produzidas diretamente pela tua execução de pesquisa, são informações que você então viu em outros trabalhos, são informações que você leu em livros, são informações que você leu em artigos, são informações que você viu em apresentações. Então, você precisa dar os créditos. Isso é o que nós chamamos de citar. Citar o autor, a obra a qual aquela informação está vinculada. Lembrando, quando eu estou descrevendo meu tema, né, naquela parte introdutória, né, quando eu estou apontando os referenciais teóricos sobre esse tema, aquelas informações não me pertencem, não são frutos da minha investigação ainda. Eu estou planejando para depois, quando eu colocar a metodologia, aí sim eu vou ter resultados da minha pesquisa. Até esse momento, todas as informações trazidas, elas foram lidas, adquiridas a partir de leituras de outros autores. Então, eu preciso citá-los. Eu preciso ter a preocupação de ser fiel e respeitar as informações que outros pesquisadores produziram, né? Eu não posso cometer o que nós chamamos de plágio. Pegar uma informação, colocar no meu texto acadêmico e não dizer de onde tirei, porque passa a impressão, então, que essa informação é sua, produzida por você, e isso não é uma verdade. Então, a gente precisa sempre compreender que se eu estou utilizando informações as quais não são produzidas diretamente pela minha pesquisa, eu preciso citar de onde eu extraí essas informações. Dito isso, vale a pena então dizer que na academia, basicamente, nós temos três tipos de citações: citação direta, citação indireta e citação da citação.
mais conhecidas lá como os APUTs. Então, veja bem, regra de ouro para um trabalho acadêmico, né? Citação indireta é aconselhável a usar sempre que necessário. Citação indireta. Eu vou explicar a diferença entre elas, fiquem calmos. Mas a citação indireta, ela é aconselhável. A citação direta, você deve evitar, mas, quando julgar necessário, utilizar. E a citação da citação é em últimos casos. Então, toda vez que você for construir um trabalho acadêmico, priorize utilizar citações indiretas, né? Não é possível, você julga que uma citação direta naquele caso é relevante? Faça a sua citação direta. E evite ao máximo os apludes, ou seja, as citações das citações. Mas, professor, citação direta, indireta, citação da citação, ficou meio confuso, desenrola aí para mim. Vamos lá. Veja bem, olha a definição aqui que está nesse slide aí sobre citação direta. Consiste na transcrição literal de uma parte do texto que está sendo consultada. Então, você está usando literalmente as palavras do autor. Em palavras do nosso cotidiano, você está recortando, copiando e colando, né? A apresentação gráfica delas depende do tamanho da transcrição. Então, aquela informação que eu copiei e colei, como é que eu vou apresentá-la no meu texto? Vai depender do tamanho dela. Se ela é uma citação pequena, 3 linhas no máximo, copiei ali do autor 3 linhas na íntegra, copiei e colei no meu texto 3 linhas de um trabalho, de um artigo que eu li, que eu acho interessante, que eu estou trazendo aqui para o meu trabalho. Beleza. Nesse contexto, então, você vai abrir aspas e escrever essas 3 linhas que você copiou, fechar aspas e colocar a citação depois. Olha o exemplo aqui. Perceba aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o exemplo 3, ó. Gil, né, aí, parênteses, 2007, página 19, estabelece que o planejamento, aspas, o planejamento, e aí, ó, copiei as 3 linhas do autor. Beleza? Agora, presta atenção, tem duas coisinhas importantes de falar aqui na citação direta. Primeiro de tudo, perceba que quando eu uso citação direta, ou seja, recorte e cola, copia e cola, eu preciso apresentar o sobrenome do autor, o ano da publicação e a página da qual eu copiei e colei. Perceba que isso está em comum para os 3 exemplos. Ó. Exemplo número 1, né? Exemplo número 2, ó, nome do autor, ano e página. Exemplo número 2, nome do autor, ano e página. E aqui é a mesma coisa, nome, ano e página. Agora, se você reparar, perceba, por exemplo, vou até usar o exemplo 2 e o 3, porque são dos mesmos autores, ó, mesma obra, ó, mesma página. Perceba que no exemplo 2, eu estou escrevendo ó, o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, aspas, porque agora são palavras do autor. Como toda atividade racional e sistemática, exigem que as ações desenvolvidas sejam efetivamente planejadas. Fecha aspas, ponto. Perceba que no texto que eu vou colocar aqui a minha caneta, perceba que ao longo do texto que eu escrevi, em nenhum momento eu chamo o autor para o texto. Em nenhum momento eu falo diretamente do autor. Então, quando isso acontecer, né, eu vou ter que colocar o nome do autor no final da frase, caixa alta, olha lá, tudo com letra maiúscula, vírgula, ano e página. Agora, repare que no exemplo 3, assim como no exemplo 1, ó, eles são semelhantes nesse aspecto, perceba que eu falo do autor no texto que eu estou escrevendo. Olha lá, Roesch, ao analisar, Gil estabelece que, aí as aspas da palavra do Gil, Roesch, ao analisar, blá, 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 afirma que o mesmo, aspas para a palavra que eu copiei e colei. Então perceba que quando eu não falo do autor,
no texto, só usa as palavras dele, ele vai lá para o final da frase com uma citação. Olha aqui, ó, tá aqui. Agora, quando eu falo do autor, perceba, Gil estabelece que... Aí o Gil entra dentro do texto, normalmente, escrito normalmente, e aí eu abro um parênteses e coloco o nome o ano e a página a qual eu copiei e colei a citação. Agora, repare, tem uma questão que a gente precisa ver aqui. Estas citações, elas são pequenas, por isso que eu estou usando aspas, até 3 linhas. Agora, olha o que está escrito aí, ó. Passou de 3 linhas, 4 linhas para frente, já são consideradas citações longas. E aí eu preciso fazer o recurso, aí eu já não preciso usar aspas, eu faço o recurso do recuo. Olha aí, o texto, ele é recuado, né? A frase começa lá no início o parágrafo começa no início do trabalho, e aí quando eu vou fazer a citação direta, né, copiar e colar, citação longa, aí eu faço ela um recuo 4 centímetros assim para a direita, e aí coloco a parte que eu copiei e colei, certo? E aí perceba que não tem aspas aí, né? Grande, então eu faço o recuo. Vou mostrar um artigo aqui, acadêmico, que vai ficar visível isso para vocês. Então perceba que essas são citações diretas. O que elas têm em comum quando eu quero usar as palavras na íntegra do autor? Copiar e colar. Se esta for até 3 linhas, eu escrevo normalmente, e quando eu estiver usando as palavras do autor na íntegra, eu boto aspas. Se esta citação direta, ou seja, o copiar e colar do autor, for grande, aí eu uso o recuo de 4 centímetros no texto. Ao invés da frase estar começando lá normalmente, ela vai ficar recuada 4 centímetros. Estas são as citações diretas. Por que no início do vídeo eu falei que são citações para você evitar? Porque senão fica muito recorte e cola, perceba? Você vai ficar sempre usando as palavras do autor, pouca autonomia, pouca... não é autonomia a palavra, mas pouca... me fugiu a palavra agora, mas assim, pouco domínio do tema, porque você está usando sempre as palavras do autor, né? Então, o ideal é que você as utilize, as citações diretas, quando você julgar que aquelas palavras são muito importantes para o seu leitor compreender a ideia. E aí você vai usar as palavras na íntegra do artigo que você está usando, do livro que você está usando. Agora, o ideal, né, é que você evite isso para não ficar um trabalho de copia e colar. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Pouca personalidade do texto, né? Você não se enxerga naquele texto. O texto acaba não sendo assim, um retalho de cópias e colas, né? Então, por isso que é bom evitar as citações diretas e usar em demasia as citações indiretas. O que são as citações indiretas? Quando eu leio um trabalho, né, aquela temática, aquela ideia, aquela informação é importante para a minha pesquisa, eu levo ela para a minha pesquisa, mas apresento aquela ideia com as minhas palavras. Agora, estas informações, preste atenção, as palavras são minhas, mas as informações não. As informações eu extraí de um texto, de um trabalho. Então, eu preciso citar esse trabalho. Né? Eu usei as minhas palavras, né? Eu costumo fazer aquela brincadeira em aula a respeito de música, né? Que eu acho que o aluno costuma entender melhor quando eu faço essa analogia. Eu não posso pegar uma música do Gilberto Gil, que eu sou apaixonado, né? Mudar o ritmo dela, ou seja, usar as minhas palavras, ou seja, o meu ritmo, e colocar num CD que eu vou produzir e vender e dizer que aquela música é minha, né? Perceba, eu peguei uma música de uma pessoa, mudei, mas essa música continua sendo daquela pessoa. Então eu preciso citar aquela pessoa, dizer de quem é a música. Aqui é a mesma coisa, você precisa falar de quem é o texto, né? Você está usando as suas palavras, e é sempre bom, para o leitor, é sempre bom ele perceber que a pessoa que escreveu o artigo se mergulhou, se dedicou, escreveu com as próprias palavras a partir de ideias, né, extraídas
destes artigos, desses livros. Então, isso é uma citação indireta, né? É quando eu construo, por exemplo, aí, ó, um texto, a pesquisa científica possibilita o desenvolvimento do pensamento inovador, uma das habilidades necessárias ao cidadão e profissional da atualidade. Essas informações eu li na publicação de Demo 2000. São as minhas palavras, mas eu extraí desta publicação. Depois da leitura do artigo, ou de enfim, de uma parte do artigo, ou do artigo todo, né, em algum momento daquele artigo, o Demo fala sobre isso. E eu trago para o meu texto, que eu acho importante, necessário, mas com as minhas palavras. Mas é aquilo, mudei o ritmo da música, mas a música continua sendo do autor. Aqui é a mesma coisa, mudei as palavras, mas a ideia continua sendo do autor. Por isso eu cito eles ao final. Perceba que qual é a diferença, tem algumas diferenças, obviamente, algumas já explicadas aqui, mas perceba visualmente que existem diferenças com a citação direta também no quesito página. Você não precisa colocar página, porque como é uma ideia que você extraiu, pode ser uma ideia que você extraiu da leitura do artigo como um todo, né? Então, você não tem que colocar página porque você não copiou e colou na íntegra o texto do autor. Agora, aquela regra do se eu não mencionar o autor, ele vai para o final, como está aqui, olha lá, demo, né? E se eu mencionar no autor, ele vai estar, se eu mencionar o autor, ele vai estar inserido dentro do texto, e aí ele fica lá dentro do texto, com letra minúscula, né, normal, e abre parênteses e só coloca o ano da publicação. Não coloca a página, porque você não copiou e colou na íntegra, né, as palavras do autor. Então, uma citação indireta, muito aconselhado, aliás, essencial para trabalhos acadêmicos. Lembre-se do que eu falei. Você está escrevendo a introdução, você está apresentando as ideias do tema, do referencial teórico que você tem ali sobre aquele tema. Essas informações foram produzidas por outros autores. Então, você está lendo esses artigos e está construindo o seu artigo a partir dessas ideias. Então, você está fazendo citações indiretas. Nunca deixe de citar o autor, ok? E o que é a citação da citação? Essa é para evitar sempre que possível, né? Porque citação é quando você, da citação, ou seja, os apudes, né? É feita quando o autor do trabalho acadêmico utiliza uma citação direta ou indireta de um outro texto, pois não teve acesso aos originais. Então, por exemplo, Maria escreveu um trabalho, João escreveu um trabalho e citou Maria, usou a informação de Maria. E eu pego, né, e leio João. Tiago leu João. Só que ele quer usar uma informação que João citou Maria. Eu quero, na verdade, né, a informação de Maria, mas que está no trabalho de João. Então, eu vou fazer uma citação da citação. A expressão apude é o que denomina esta questão a respeito da citação da citação. Quando ela é aceitável, sem grandes problemas. Trabalhos antigos, trabalhos que já foram perdidos, que você não consegue acessar o original, ou seja, o trabalho de Maria, você consegue acessar Maria através do trabalho de João. Então, beleza, o apude aqui se faz necessário. Né? Ou então, quando são trabalhos realmente não perdidos, né, mas muito antigos. E aí você recorre a esse recurso. O que não é legal é, por exemplo, trabalhos recentes, 2010, 2020. Aí você pode ir no original, é trabalho recente, você não precisa usar o artifício do APUD, entendeu? Então, o que é o APUD? É a citação da citação. Maria escreveu um trabalho, João, né, ao escrever o trabalho dele, utilizou informações de Maria, citou Maria. Eu não consegui ler Maria diretamente, mas eu li João e eu peguei essa informação que Maria escreveu, onde João citou, e estou usando no meu trabalho. Então, eu preciso citar Maria em João, citação da citação. Olha aí, ó. Segundo Celtis, apude, ou seja, de Gil, ou seja, tirei a citação dele ao ler Gil 2007. Olha aqui, ó. Chiolent Apude Gil 2007, ou seja, Gil em 2007 usou Tiolet e eu quero usar esta informação do Tiolet. Não li esse trabalho original, li Gil
Então, estou fazendo Tiolete, Apud, em Gil, 2007, página 55, porque aqui é uma citação direta. Beleza? Sim ou não? Usou citações é porque você usou referências, e aí toda referência utilizada precisa ir para a lista final, lista de referências do seu trabalho. É fundamental respeitar isso para não cair em plágio. Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora eu vou compartilhar a minha tela e mostrar para vocês uma coisa bacana aqui. Deixa eu finalizar a apresentação. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho esse trabalho do Ciedo que eu achei, né? Aqui, ó. Pesquisas, fiz aquele filtro, e aí vou pegar aqui um artigo. Peguei um artigo daqui, tá aqui o artigo. Dificuldades e sucessos de professores de educação física em relação à inclusão escolar. Um artigo bem interessante, aliás, que eu acabei lendo, fui procurar para falar um pouquinho de educação física, acabei lendo, gostei do artigo. Estou fazendo o download dele aqui em PDF para vocês visualizarem as citações como eu falei. Olha aqui, ó. Perceba, ó. Introdução. Ó. Aí ela traz uma informação, ó. Ela, ele, não sei, deixa eu ver aqui. Ela e ele, né? Maria Luísa e Eduardo. Veja bem, olha, eles escrevem: para entender as necessidades de formação de professores frente à inclusão escolar, de alunos, com deficiência e alunos com autismo, são necessárias pesquisas que identifiquem as carências e lacunas na formação profissional. Então, essa é uma informação, ou seja, para entender as necessidades, é preciso pesquisar informações de carências e lacunas. Esta ideia, que o autor aqui concorda, não é produzido pelo próprio investigação dele. Foi produzido em leituras, e no caso aqui em, olha lá, Manzini 2011. Então é uma citação, ó, indireta, ele não usou as palavras na íntegra do autor, né? E nem chamou o autor por texto, então por isso que a citação fica assim ao final da frase. Agora, vamos lá na lista, ó, Manzini 2011. Se ele usou Manzini 2011 nessa citação, ela precisa estar na lista final. Ela precisa estar aqui. Vamos procurar para ver se ele não cometeu esse erro. Ó, tá aqui, ó. 2014, 2007, 99, 2010. Cadê? Em 1999, eu acho que então aquela citação é essa aqui, ó, né? Tá aqui, tá como 2010, mas na verdade é uma citação de 2011 no texto ali, na citação. Então, voltando aqui. Novamente aqui, ó, uma outra citação, ó. A construção de uma escola numa perspectiva inclusiva é um dos grandes desafios dos sistemas educacionais. Ela leu isso, os autores leram isso, né? Concordaram, leram isso, trouxeram para ilustrar o trabalho dela, para descrever o tema. Perceba que, olha, pessoal, vamos resgatar aquelas informações: dificuldades e sucessos de professores de educação física em relação à inclusão escolar. Então, perceba que ele vai apresentar a temática geral, usando referências bibliográficas, para aí depois ir filtrando, recortando e apresentar o objeto de pesquisa dele, o objetivo de pesquisa dele. Então, vamos lá, olha. Para entender as necessidades da formação de professores frente à inclusão dos alunos com deficiência, são necessárias pesquisas que identifiquem as carências e lacunas. A construção de uma escola, uma perspectiva inclusiva, está apresentando o tema, usando as referências importantes sobre o tema. Por enquanto, só citações indiretas, lembra? Priorize citações indiretas, é fruto da descrição do seu trabalho. Você está lendo essas pessoas e está trazendo essas informações com as suas palavras. Isso é muito, muito louvável.
E toda informação aqui na introdução, lembre-se daquilo que o professor diz. Não são informações produzidas pela própria pesquisa do autor, desses dois autores aí. Então, por isso que toda informação que ele traz, ele tem que citar da onde ele está lendo. E tá aí, ó. Vamos ver se ele usou alguma citação direta. Ó, aqui a citação direta, ó, grande, ó. Como eu falei, ó, o recuo aparecendo, ó, ele está escrevendo, parará, 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 e aí agora ele faz uma citação direta, ó. Aqui, ó, para a estratégia de ensino, encampa-se a definição de Manzini, 2010, página 14. Aí ele vai mostrar a citação direta da página 14, ó. Recuo de 4 centímetros, você copiou e colou uma citação grande, ó, 4 linhas, recuou 4 centímetros, diminuiu a fonte aqui, ó, a fonte aqui está em 12, ele diminuiu para 10, o que mostra para mim que aquela é uma citação direta, ou seja, palavras na íntegra, no caso aqui, Manzini, 2010. Não sei se ele tem outras citações diretas, acho que não. Então, aqui, ó, por exemplo, vamos pegar uma outra aqui para ver, ó, Manzini, na Manzini eu já dei uma olhada, né? Vou pegar uma outra, ó, Albuquerque, 2014, também tá com Manzini. Aqui, ó, Gorgati, 2005. Né? E para escrever esse parágrafo aqui, ó, essas informações meio que ele trouxe de diferentes artigos que ele leu, então estão todos citados aí. Ó. Vamos pegar esse aqui, ó, Gorgati, 2005. Se ele fez o trabalho correto, ele tem que estar aqui nessa lista final. Aqui, Gorgati, tá ele aí. Educação física, escolar e a inclusão. Uma análise a partir do desenvolvimento motor e social, ou seja, é o artigo científico que ele leu para construir aquele parágrafo que nós acabamos de ver aqui. Beleza? Então perceba que ele vai, ó, apresentando o que é inclusão, as demandas do professor, né, os gargalos, né, vai falando sobre a temática, vai, ó, enxugando, vai deixando mais específico, vai levando você a compreender qual é o real objetivo do trabalho. E aí ele finaliza, ó, no último parágrafo, provavelmente, aqui, ó, adotando-se como parâmetro as fundamentações apresentadas, tem como objetivo do presente estudo, olha o verbo, ó, identificar as situações de dificuldade, situações de sucesso de 2 professores de educação física nas turmas regulares em que há alunos com deficiência e alunos com autismo matriculados, para subsidiar o planejamento de uma formação continuada. Então, ele vem falando da problemática, vem falando do professor, vem falando das dificuldades, e aí, no final, apresenta o objetivo dele. Olha, eu quero saber as dificuldades e as situações de sucesso de 2 professores de educação física nas suas estratégias, como forma para subsidiar um futuro planejamento de educação continuada. Ele deu o objetivo dele de pesquisa aqui. E logo abaixo ele vai ter que dar o quê? Como ele vai responder a isso, como ele vai chegar a esse objetivo. O que vem logo abaixo? O método. Olha lá. O presente estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa descritiva, de natureza observacional, por meio de registro de filmagens das aulas de educação física, desses 2 professores, provavelmente, que ele vai investigar. Aí, ó, olha aqui que ele vai descrevendo a metodologia dele, ó. Participantes, quem são esses participantes, de onde eles são, quais turmas que eles trabalham, né? A coleta de dados, como é que foi feita a coleta de dados, né? Foram registrados por meio de filmagens, tendo sido realizados 4 registros por turma. As turmas foram selecionadas a partir de 3 critérios. Tá mostrando o procedimento para ele poder depois mostrar os resultados que ele encontrou. E aí tá aí mostrando como é que foi o procedimento. Utilizou-se uma filmadora afixada no tripé, porque essa é uma metodologia que usou esse recurso. Pode ser metodologia só de revisão bibliográfica, como a gente está fazendo aqui no nosso trabalho. E depois a análise e tratamento dos dados. Como é que eles vão analisar, né, no caso aqui, as imagens e os registros que ele utilizou. Descrevendo o procedimento de análise. E agora, ele, quando colocar a metodologia, quando ele
colocou a metodologia dele para executar, ele gerou os resultados que ele começa a apresentar agora no nosso texto. Então, perceba que, olha, agora aqui nos resultados, ó, ele vai apresentando o que ele encontrou a partir da metodologia de trabalho que ele estabeleceu. Então, perceba, sempre fundamental citar e colocar na lista final. Alves e Duarte. Vamos ver. Lista final. Alves e Duarte, olha aí, ó. Tá aqui. Percepção dos alunos com deficiência sobre a inclusão nas aulas de educação física escolar. Galera, qual é a dica que eu costumo dar também? Cara, gostou desse artigo? Vem aqui na lista de referências, porque ele citou outros artigos, ele citou outros trabalhos. Você pode ir extraindo da internet esses trabalhos, porque provavelmente são trabalhos dos quais vai dialogar com o que você está precisando pesquisar. Até para você começar a construir a tua ideia, começar a construir a tua temática. Beleza? Deu para compreender? Sim ou não? Espero que sim. Em relação à citação, por exemplo, né, como eu mostrei para vocês na aula passada, eu vou mostrar, existem vários recursos na internet a respeito que ajude você a organizar as suas referências e as suas citações. Vou mostrar um para vocês aqui, que é o FastForm. Deixa eu mais aqui, aumentar aqui. Olha lá. Aqui é um sistema, você pode registrar as suas referências aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar esse artigo aqui e eu vou usá-lo no meu texto, então eu vou registrá-lo para eu poder ter a referência bonitinha no meu texto, a citação bonitinha no meu texto sobre esse trabalho aqui. Então, como é que eu construo a referência dele? Olha, vocês podem usar inúmeros aplicativos, softwares, né, da internet que ajudam vocês nisso. Vou mostrar um para vocês, por exemplo. Ó. Você vai, o nome dele é Fast Format. Aí você clica em Minhas Referências e aí você vai lá em Nova Referência. E aqui, ó, você vai escrever o que é a referência que você usou. No meu caso aqui é um artigo, né? Aquele artigo que a gente estava trabalhando. Então você digita aqui, ó, artigo. E aqui, ó, tá na dúvida, passa o mouse aqui assim, ó, no i de informação e ele vai escrever lá, o título da obra. Aí você vem aqui, copia, Ctrl+C e copia o título da obra. Autores, vai lá, tá aqui pertinho, aqui, ó. Maria Vital, Ctrl+C. Adicionar mais um autor, porque são dois autores. Vamos lá no Eduardo Manzini. Viu aqui? Periódico. Ah, não sei o que é isso. Passa o mouse aqui. Revista ou periódico onde o trabalho foi publicado. Ah, tá, é o nome da revista. Você vai lá. Qual é o nome da revista? Ela vai aparecer provavelmente aqui no final, ó. Mas ela está aqui também, ó. Revista Brasileira de Educação Especial. Aqui. Ou então, no PDF. Cadê o PDF que eu estava usando? Eu tinha feito um download de um PDF. Só para mostrar para vocês, mas para ficar claro. Mas tá aqui o nome da revista, ó. Tá? Vou de novo lá no PDF para mostrar. Tá aqui, ó. Vou aumentar. Esse é o artigo. Revista Brasileira de Educação Especial. É o nome do periódico, é o nome da revista que nós estamos usando. Então, tá aqui. Aí vai lá, mês. Vai lá, tem toda a informação. Ó. Janeiro, março. Ó. Copiou e colou. Não tem mistério. Ano, 2016. Página inicial.
49, página final 64, ó. Então, agora, galera, não tem motivo para errar. 64. Volume, ó, volume 22, número 1. Volume 22, número 1. Número 1. Não é obrigatório. O que está em vermelho são informações que, teoricamente, pela BNT são obrigatórias. Mas, se você tiver editora, cidade, o link do trabalho, melhora a sua situação, dá cara, dá corpo, dá consistência, né? Então, vamos lá, ver se a gente tem a editora aqui. Brasileira. Vamos ver se aqui no Cielo aparece a editora. Aqui o Cielo também mostra como citar o artigo. Ó. Tá aqui, ó. Sucessos de professor de educação física relato à inclusão escolar. Apoio CAPES, processo também, processo. Não tem a editora. Ok? Tá de apoio da CAPES. A CAPES deve ter sido o órgão editor. A cidade tem, Marília, como a gente leu lá. Marília. E aí o R, pode colocar o link para acessar. Aqui, ó, copiar o link para acessar o trabalho. Copiou, colou, salvou. Aí ele está aqui, ó. A referência está cá, aqui. Eu clico lá aqui, boto exportar, formatado, ABNT, confirmar. E aí vai aparecer um PDF agora aqui para mim, com a referência pronta, com o trabalho pronto, com a citação pronta. Olha aqui, ó. Então, se eu estou usando na hora da citação, aqui, ó, na hora do texto, ó, na hora do texto, enquanto eu estou escrevendo o texto, vamos aqui para o PDF também, na hora que eu for escrever o texto e utilizar as informações daquele artigo, eu vou fazer essa citação aqui, ó. E aí o PDF já me mostra, ó, se faz parte da narrativa, é aquilo que a gente falou, ou se faz, aqui está 2016, eu tenho que alterar aqui, eu devo ter registrado errado aqui, ó. Ó, tá vendo? É 2016 o ano, ficou estranho, salvar. Então, agora a mesma coisa, exportar, formatado, ABNT, confirmar, o PDF vai aparecer aí, tá ele aqui. Olha lá, agora sim, o ano certinho, ó. Então, fulano, eu estou escrevendo blá, 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 essas informações eu tirei de Fiorini e Manzini, então vou fazer a citação ao longo do texto, como eu estou vendo aqui no artigo aqui, ó. Martins, Jesus. E a lista final, que é essa aqui, a lista final de referências, o próprio PDF também me mostra aqui no final como é que eu vou montar. Tá aqui, ó. Aí eu Ctrl C e levo para o meu Wordzinho do trabalho onde eu estou escrevendo. Tranquilo, né, gente? Com esse recurso fica fácil, né? Ó, o artigo aqui. Olha aqui, ó, a citação. Ó, tá aqui. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, número 20 e tal. Tudo aí. Beleza, pessoal? E é assim que a gente constrói citações e referências. Está aqui. No caso, em negrito, o DOI para encontrar o artigo. Copiou, colou no teu trabalho, você fez a sua citação. Beleza? Não deixem de fazer isso, pessoal. Não deixem de dar créditos de onde vocês leram, tá? Ah, professor, eu ainda não sei se eu consigo mexer em todos esses recursos da internet. Qual é o conselho? Coloca lá os links dos trabalhos e aí, na próxima semana, lá presencialmente, eu ajudo vocês a montar
essas referências. Mas assistindo o vídeo, fazendo esse teste, tentativa e erro, tenho certeza que vocês vão treinando e vão conseguir fazer boas referências e boas citações. Não deixe de fazer isso. Enquanto eu estou escrevendo sobre o meu tema, sobre o meu trabalho, eu preciso citar as informações dos quais eu vou trabalhar, ok? Era isso. Um grande abraço e até a próxima.